Retrospectiva 2024. A crise entre os poderes da República. Começa agora o primeiro episódio desta semana do JBR News. Olá, você que está do outro lado, nos assiste, nos prestigia. Olá, meu parceiro Rodolfo Lago. Tudo bem, Alexandre? Olá, amigas, amigos. Estamos iniciando essa semana de retrospectiva, hein, Rodolfo? A gente faz todo ano para quem está do outro lado. A gente tem essa preocupação porque normalmente o ano passa muito rápido. A gente até falava isso aqui agora há pouco, antes de começar essa gravação. E o ano corre de tal maneira que são tantos fatos que muitas vezes a gente se perde no volume de coisas. Então é importante nessa semana derradeira do ano de 2024 a gente fazer uma retrospectiva, ou seja, levar para vocês os assuntos que, claro, na nossa área de atuação, que é justamente a análise política e também um pouco da economia, levar os assuntos que foram destaques no ano de 24. Não só pela sua relevância do ponto de vista político, mas também da sua importância do ponto de vista econômico. Claro, sempre levando para vocês o que impacta a vida de todos nós, porque nós somos jornalistas, analistas políticos, mas somos como vocês, somos cidadãos brasileiros e queremos, claro, que a nossa análise modifique a vida que nós estamos tendo. A gente, quando fala para vocês o que acontece em Brasília, é uma forma de tentar mostrar o que acontece na vida minha, do Rodolfo, do Bruno Lago, que vocês não estão vendo, mas também faz parte dessa equipe que durante todo este ano de 24 fez de tudo para levar informações para vocês. Então hoje inicia, como falamos, a retrospectiva. O assunto é crise entre os poderes da República, porque se teve uma coisa neste ano, né, Rodolfo Lago, foi briga, guerra e confusão entre executivo, legislativo e judiciário. Vamos lá, Rodolfo? Vamos lá. E é isso, né? Quer dizer, a gente viu aí durante o ano inteiro que foi essa situação o que permeou toda a discussão política, né? Você certamente não teve em praticamente nenhum momento desse ano aquilo que a Constituição fala, né? Quer dizer, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Decisões de um poder acabaram muitas vezes ali sendo questionadas por outro poder, o que, enfim, leva a determinados questionamentos com relação à independência. E a harmonia certamente não foi algo que houve, né? Houve sim uma grande desarmonia. O que resume essa situação toda? Você teve em muitos momentos o Supremo, isso não é uma coisa de agora, mas a coisa ficou aguda, sendo chamado a determinar impasses entre o executivo e o legislativo, tomar uma decisão que daí depois o legislativo reagiu, não gostou, enfim, isso daí foi tornando essa relação cada vez mais complicada. E isso tudo muito, quase sempre, em torno da questão das chamadas emendas parlamentares. Nunca se destinou tanto dinheiro de emenda parlamentar, nunca o Congresso teve tanto poder nisso, e isso acabou levando o Supremo a fazer determinações duras durante boa parte desse ano. A liberação dessas emendas ficou bloqueada, ficou suspensa por determinação primeiro do ministro Flávio Dino, mas depois referendada pelos demais ministros, e isso fez com que o caldo ali entre os poderes entornasse feio, né, Alexandre? Tornou feio, a briga foi pública, a gente chegou a ver, inclusive, neste ano, algo que foi seríssimo, que foi um atentado, inclusive a bomba contra o próprio Supremo Tribunal Federal, está dentro da perspectiva, da retrospectiva deste ano de 24, para se ver como é que o clima estava pesado durante todo o decorrer do ano. E aí, quando você fala a questão de levar tudo para o Supremo definir, é aquela frase famosa que no Brasil ficou conhecida, que é a judicialização da política. Então, ou seja, os assuntos são levados ao Supremo. E, claro, os parlamentares se incomodam. Ao se incomodarem, como é que eles fazem? Eles querem justamente contra-atacar. A maneira do parlamento contra-atacar o Supremo, que toma decisões que, na visão do Congresso Nacional, teria que ser uma decisão do próprio parlamento, o parlamento manda o contra-ataque. Ou seja, eu vou tirar o poder do Supremo, eu vou tirar o poder dos ministros, eu vou diminuir tantas prerrogativas e tantos direitos que eles têm. E aí, realmente, a guerra foi formada e colocada a público. E nesse intervalo,
Claramente a gente tem um governo que é o executivo, que é parte dos três poderes, tentando fazer também o que não conseguiu. Porque o governo precisa fazer as famosas entregas do que foi prometido na eleição que levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao poder. E naquele momento, o presidente se via muitas vezes entre dois titãs guerreando. O Supremo de um lado, o Congresso do outro. E o Executivo precisando fazer muito do que é necessário para se entregar e cumprir o que prometeu, mas com dificuldade imensa. E aí toca nesse ponto que você falou muito bem. Para se fazer a máquina funcionar, do ponto de vista da governabilidade, tem que se colocar o quê? Combustível no carro. E o combustível aqui em Brasília se chama emenda parlamentar. E nesse ano, Rodolfo Lago, o valor, e a retrospectiva traz isso para vocês, é impressionante. É um número de 49 bilhões de reais. Quase 50 bilhões de reais em emendas durante 24. Para quê? Para que o governo possa ter aprovado as suas pautas de interesse, o Congresso se sinta satisfeito e, por outro lado, o Supremo não seja contra-atacado. É bastante curioso isso, né? Quer dizer, você vê esse número, nunca se liberou tanto dinheiro de emenda parlamentar, nunca o Congresso teve tanto poder com relação a isso, mas o Congresso reclama, acha ruim e fica dizendo que é desconfiado de que haveria uma dobradinha do Executivo, do presidente Lula, com o Supremo, com o ministro Flávio Dino mais especificamente, para segurar e tornar isso tudo mais rigoroso. E aí, então, você fica nessa queda de braço entre os poderes. Agora, o que por outro lado, ali no Supremo se questionou? Esse poder enorme do Congresso com relação à questão das emendas, fazendo algo que realmente é de se questionar, porque o Congresso optou por fazer liberações muitas vezes secretas, liberações que não eram possíveis de serem fiscalizadas, de serem rastreadas, onde não se sabe quem é o autor, para onde que vai o dinheiro, para qual obra, e a gente está falando de dinheiro público. E aí a gente teve, por outro lado, diversas situações de escândalo de irregularidades sendo investigadas com relação a isso. A mais recente, na Bahia, envolvendo recursos de emendas parlamentares para o Departamento Nacional de Obras Contra Secas. E esse não foi o único caso. Há pelo menos 10, uma dezena de parlamentares nesse momento sendo investigados por conta de questões orçamentárias. Então, isso daí torna isso também uma questão jurídica, né? E aí o Supremo intervém, mas aí quando intervém o Congresso não gosta, retalia o Executivo, não vota as coisas do Executivo, o Executivo para fazer o Congresso andar libera mais dinheiro, ou seja, a gente fica nesse círculo vicioso aí. E até porque o controle deveria ser de um poder sobre o outro. E o que está havendo é justamente o abuso de um poder sobre o outro. E está todo mundo perdido nessa confusão que deu justamente essa crise no ano de 24 e que traz o nosso primeiro tema da retrospectiva. E aí é muito interessante, Rodolfo Lago, e a gente conversa muito isso aqui nos bastidores, que o Congresso Nacional, ele quer algo que, assim, é o sonho de todas as pessoas, porque ele quer só o bônus da função e nenhum ônus dela. O Brasil é presidencialista, a gente elege um presidente da República, independente do ser A, B ou C, ele tem que governar o país. Só que quem determina o que ele tem que gastar é o Congresso Nacional, que hoje leva grande parte da verba orçamentária. Por outro lado, a responsabilidade continua no presidente eleito, e o Congresso Nacional só tem um lado bom, ou seja, é parlamentarismo ou é presidencialismo? Pois é, né? Essa é uma grande discussão, né? Quer dizer, o que você tem muito claramente é isso, né? Poderes que não estão, nesse momento, em harmonia e que estão claramente desequilibrados. E aí a gente leva para você, nesse encerramento de hoje, o primeiro episódio da retrospectiva Imagem e Credibilidade aqui no nosso conteúdo, que é o JBR News, feito diretamente dos estúdios do Jornal de Brasília para todo o país. E este assunto que hoje fechamos e encerramos é a crise entre os poderes, ou seja, um pouco, rapidamente, no tempo que temos, de levar para vocês os assuntos mais importantes, o que mexeu na nossa vida, o que foi destaque na mídia, enfim, as
informações do poder. Encerramos hoje e lembramos que durante toda esta semana, até sexta-feira, cada dia teremos um tema do que foi importante, relevante e teve destaque no país. Encerrando este conteúdo de hoje, né, Rodolfo? É isso aí. E deixando aqueles convites. Comente aí para você com relação a isso. Como você avalia esse ano de 2024? E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.